Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridas crianças da catequese, da Catedral Metropolitana de Belém, que alegria estar com vocês mais uma vez através desse recurso, desse vídeo. Me sinto pertinho de vocês. Quero rezar neste sábado com vocês. Quero partilhar com vocês um tema muito importante. Mas antes de qualquer outra coisa, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sim, nosso Deus de amor e de bondade, nós te pedimos esta graça. Livra-nos de todo mal. Protege as nossas famílias e os nossos amigos com o teu amor e a tua misericórdia. Pedimos também, queridas crianças, a intercessão da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria. Vamos pedir essa intercessão com esta jaculatória. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Vamos dizer de novo? Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridas crianças, na semana passada nós falamos dos dons do ressuscitado. Comentamos um trecho do Evangelho de São João. São João diz que no entardecer do domingo da ressurreição, Jesus entrou no cenáculo, naquela sala onde os apóstolos estavam trancados com medo dos judeus. Nós vimos que Jesus ressuscitado traz dons maravilhosos para os seus apóstolos e para todos nós hoje, porque nós estamos vivendo o tempo da Páscoa. E como cristãos, através da vida de oração, através da Eucaristia, através da leitura da palavra, nós estamos em comunhão de amor com o mesmo Jesus que foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita do seu Pai de amor. Por isso, caríssimas crianças, Jesus Cristo, nós vimos, ele traz muitos magníficos dons. Nós elencamos 6. Quero ver se você lembra quais são: a paz, a alegria, a coragem, o perdão, a missão e o grande dom do Espírito Santo. Os desenhos que vocês fizeram ficaram muito bonitos. Agora nós queremos continuar a falar do Cristo ressuscitado. Jesus, como eu disse na semana passada, Jesus ficou conosco aqui na terra, ressuscitado, aparecendo para os seus discípulos durante 40 dias, até o dia da sua ascensão, a sua subida ao céu. E 10 dias depois,
aconteceu o quê? Você lembra? Pentecostes, o dia 50, o dia 50º. E nesse dia desceu o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, por Jesus. O Espírito Santo desceu sobre todos os discípulos de Jesus. Sobre Pedro, sobre João, Tiago, todos os apóstolos, todos aqueles discípulos que seguiram Jesus durante quase 3 anos, como nos contam os evangelhos. Pois bem, hoje nós queremos meditar sobre um outro episódio do domingo da ressurreição. Ora, Jesus ressuscitou bem cedinho e ao longo do dia ele foi aparecendo para várias pessoas. Apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos de Emaús. É sobre eles que nós vamos falar hoje. E à tarde ele vai aparecer para os discípulos que estavam no cenáculo, como nós dissemos, como nós falamos na semana passada. Mas hoje, discípulos de Emaús. Agora, se você não está com a sua Bíblia, você dá o pause nesse vídeo, corre, vai pegar a sua Bíblia e abre no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho, capítulo 24, e nós vamos pegar o versículo, a partir do versículo 13, tá bom? Corre! Já voltou? Então vamos continuar a nossa catequese. Eu vou lendo e vou comentando. Ora, os discípulos de Jesus tinham sofrido muito. Na sexta-feira santa, na sexta-feira Jesus foi flagelado, foi castigado, foi torturado, teve que carregar sua cruz até o Calvário, e no Monte Calvário ele foi crucificado e morto. Depois os discípulos de Jesus, como José de Arimateia e Nicodemos, trouxeram perfume e colocaram o corpo de Jesus num sepulcro novo, numa espécie de caverna aonde os judeus costumavam colocar os seus mortos. Era uma pequena caverna nova, preparada para receber os mortos de uma família. E Jesus foi colocado ali na sexta-feira à tarde. Domingo de manhã, a pedra que estava ali na frente não conseguiu deter aquele que ressuscitou. Ela rodou, ela rolou. Jesus, ele sai daquele sepulcro vivo, cheio de poder, cheio de glória. E aí, meus queridos, ao longo do dia, como eu disse, ele vai aparecendo para várias pessoas. E eis que 2 discípulos, quem são eles? Estão saindo de Jerusalém. Eles estão tristes. Naquele mesmo dia, diz o Evangelho, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús. Provavelmente ao menos um deles morava lá. Ficava perto de Jerusalém, dava para ir andando, cerca de 10, 11 quilômetros. Jerusalém fica no alto, então eles iam descendo. Descendo é mais fácil caminhar, né? E eles então saem de Jerusalém, voltando para casa. E como é que eles se encontram? Eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Eles iam conversando sobre Jesus. Eles iam conversando sobre a prisão de Jesus na Quinta-feira Santa, sobre o julgamento de Jesus, sobre
os castigos que Jesus recebeu, as torturas, as humilhações que Jesus recebeu e, principalmente, eles iam conversando sobre a morte de Jesus. Eles eram discípulos, eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam que Jesus ia mudar o mundo, ia começar um mundo melhor, mais justo, cheio de amor e de paz. Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Eles não entendiam ainda isso. Eles achavam que a morte de Jesus era o fim. Tinha acabado a história de Jesus. Jesus ia ser apenas um personagem do passado, um bom homem que fez milagres, que expulsou demônios, que transformou água em vinho, que fez as tempestades pararem, mas que morreu no final. Eles estavam tristes, eles estavam amargurados, eles estavam decepcionados, porque Jesus tinha morrido. E é por isso que no domingo eles estão ainda de manhã saindo de Jerusalém, voltando para casa, criando coragem. Como é que nós vamos viver agora sem Jesus? Você consegue entender a tristeza que eles tinham quando a gente perde um grande amigo, quando alguém que a gente ama muito morre? Pois era uma tristeza terrível que eles tinham no coração. Pois bem, vamos continuar a ler o texto. Eles conversavam sobre tudo o que tinha acontecido, e eis que enquanto eles estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus aproximou-se deles, mas eles não o reconheceram e começou a caminhar ao lado deles. Jesus não deixou que eles o reconhecessem. Jesus queria conversar com eles, explicar coisas importantes. Ele queria tirar a tristeza do coração deles e colocar no lugar a alegria, a fé, o amor, a esperança, tudo aquilo que parecia estar morto, morrendo, porque Jesus, em quem eles tinham colocado toda a esperança, morrera na cruz. Eles não conseguiam reconhecê-lo. Foi um milagre. Jesus não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus, parecendo um forasteiro, alguém de fora, de outra cidade, lhes perguntou: o que vocês estão conversando nesse caminho? Vocês estão falando do quê? A resposta a esta pergunta foi muito forte. Os discípulos pararam, e aí o texto diz: eles pararam com o rosto triste. Eles deixaram aquela tristeza que estava no coração se tornar visível. Cristo pôde ver no rosto dos discípulos a tristeza deles. E um deles, olha aqui, o nome de um deles, Cleofas. Um deles se chamava Cleofas. Lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lhe aconteceu nesses dias? Você sabe o que é peregrino? Peregrino significa o seguinte: em Israel havia algumas festas
durante o ano que eram muito importantes. Por exemplo, a Páscoa. Por exemplo, Pentecostes. Então, por ocasião da Páscoa e de Pentecostes, quase todos os judeus que podiam, que tinham condições, vinham para Jerusalém a pé, de burrinho, de cavalo, do jeito que desse. Eles vinham da casa deles, das cidades deles, mesmo que elas ficassem longe de Jerusalém, vinham todos para Jerusalém, a cidade ficava lotada. Então os peregrinos eram esses judeus que moravam fora de Jerusalém e que vinham para rezar em Jerusalém nestas ocasiões das festas religiosas. Imagina o Círio de Nazaré, não vem muita gente para participar do Círio, vem gente do Brasil e do mundo inteiro, eles são peregrinos também. Pois bem, tu és o único peregrino que não sabe o que foi que aconteceu? Cleofas está dizendo, todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo está falando disso. Jesus, que todo mundo considerava um grande profeta, um homem que curava, um homem que fazia maravilhas, um homem que falava como ninguém era capaz de falar. Pois bem, esse Jesus que muitos esperavam que fosse o Messias, tanto que no domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa, ele foi aclamado, ele foi recebido em Jerusalém com festa. O povo cantava Hosana, aleluia, chegou o filho de Davi, o Messias está entre nós. Mas ele morreu. E por isso os discípulos estão tristes, estão arrasados, como dizemos. E aí Jesus, ele quer que eles digam, coloquem para fora a tristeza do seu coração com as suas palavras, que eles expressem, que eles transbordem a tristeza deles através das suas palavras. Jesus então lhes diz, o que foi que aconteceu? Me contem. E eles respondem, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante do povo. Os chefes dos sacerdotes, as autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Eles estão dizendo a razão, nossa dor é essa. Ele que era um grande homem, foi condenado, foi crucificado, morreu. Mas vejam o que eles acrescentam, vejam bem. Eles acrescentam o seguinte, eles dizem assim, nós esperávamos que ele libertaria Israel, mas já faz 3 dias na linguagem judaica, o judeu conta os dias assim, sexta ele morreu, dia 1, sábado, dia 2, domingo, dia 3, ele ressuscitou. Então era o 3º dia para os judeus. 3 dias ele morreu. E olha o que aconteceu. Eles continuam contando para Jesus. É verdade que algumas mulheres foram bem cedinho até o sepulcro e não o encontraram ali. Não encontraram o seu corpo. Alguns dos nossos, eles estão se referindo a Pedro e João, que foram avisados pelas mulheres e foram correndo até o sepulcro e viram que o sepulcro estava vazio e viram os lençóis que encobriam o corpo de Jesus, que estavam no mesmo lugar, mas o corpo de Jesus não estava lá. Jesus tinha ressuscitado. Pedro e João não viram ainda Jesus ressuscitado, mas eles veem os sinais. A pedra não está no lugar, a pedra
grande que ficava na frente do sepulcro. O sepulcro está vazio, os lençóis estão ali. E aí, no final desse trecho do Evangelho, se diz assim que João viu e acreditou. Começou a acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Mas ainda não tinha visto Jesus ressuscitado, vivo, glorioso. E vejam que o texto continua dizendo, alguns dos nossos irmãos, discípulos, foram até lá, mas não encontraram o corpo dele também. Ninguém o viu até agora. Queridos, vejam bem, ao longo da sua vida evangélica, ao longo do seu ministério público, do tempo em que ele esteve pregando e realizando milagres, Jesus Cristo falou 3 vezes que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar dos mortos. E ele sempre dizia que ele ia ressuscitar no 3º dia. Pois bem, os discípulos de Emaús estavam tão tristes, tão arrasados, que eles não conseguiram se lembrar do que Jesus tinha dito, que ele ia ressuscitar no 3º dia. Eles não estavam conseguindo encaixar as peças do quebra-cabeça. E vejam, as mulheres tinham encontrado o sepulcro vazio. A pedra já não estava no lugar em que ela se encontrava. Os lençóis estavam ali. Pedro e João viram o sepulcro vazio. Jesus deveria ressuscitar no domingo. Esses dois estão tão tristes que eles estão indo embora de Jerusalém sem esperar o dia terminar. Eles não acreditam que Jesus vai ressuscitar. Que pena, que triste. E aí, Jesus então lhes diz, olha, com força, como sois sem inteligência e lentos para crer. Vocês não conseguem entender? Vocês não conseguem crer? E aí Jesus começa a explicar para eles. Começa a explicar a partir do Antigo Testamento que o Salvador, o Messias, devia sofrer, morrer e ressuscitar. Então Jesus ele começa a explicar. Não era necessário que o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador, sofresse tudo isso para entrar em sua glória. E começando por Moisés, que escreveu os primeiros livros da Bíblia, e passando por todos os profetas, ele foi explicando como Jesus devia morrer e ressuscitar. Que maravilha! Jesus vai dar um curso de catequese para os seus 2 discípulos. E o que vai acontecer com eles? Eles vão caminhando 10 quilômetros com Jesus, e Jesus vai explicando devagarzinho. Jesus vai fazendo a catequese deles, um curso bíblico. E aí eles começam a sentir o coração deles, que estava morto, que estava triste. O coração deles começa a reviver. O coração deles começa a encontrar de novo a alegria. Eles começam a encontrar de novo a esperança, a força que eles tinham perdido. Jesus vai falando e a palavra de Jesus vai ressuscitando o coração dos discípulos. E assim o tempo foi passando, o caminho foi terminando, o coração dos discípulos foi renascendo. Que bonito! Vejam que bela lição. A palavra de Jesus, quando encontra lugar no nosso coração, ela transforma o nosso coração.
Ela tira a tristeza, coloca a alegria, ela tira a falta de fé, coloca fé, ela tira o medo, coloca a coragem. A palavra de Jesus, quando encontra um coração aberto, ela faz maravilhas. Milagres podem acontecer quando se encontram a palavra de Jesus e um coração aberto. Vamos adiante. Então eles foram chegando, foram se aproximando daquele lugarejo, daquele vilarejo chamado Emaús. Vocês sabem que quando a gente vai em Israel, o Padre João Paulo já esteve lá muitas vezes. Amo a Terra Santa. Nós podemos visitar esse local de Emaús. Bem, então eles foram caminhando, foram chegando perto da casa de um deles. Provavelmente, como o texto diz que um deles se chamava Cleofas, a gente imagina que seja a casa de Cleofas. Pergunta, quem era o outro discípulo? O Evangelho não diz quem era o outro discípulo, mas eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma teoria. Sabe por que o Evangelho não diz quem era o outro discípulo? Para que nós que estamos lendo nos coloquemos no lugar do outro discípulo. Nós que estamos lendo devemos ser o companheiro de Cleofas. E junto com Cleofas nós vamos experimentando a palavra de Jesus que faz o nosso coração renascer. Estavam chegando perto do povoado para onde se encaminhavam. Jesus então fez de conta que ia adiante. Jesus não queria ir para uma cidade mais adiante. Não, Jesus estava ali para mudar a vida daqueles dois discípulos, para transformar o coração deles. E aí os dois estavam se sentindo tão bem, tão felizes, tão cheios de amor no coração, que eles não quiseram deixar Jesus continuar o seu caminho. Eles então pedem que Jesus fique com eles. Fica conosco, pois já está tarde e o dia está terminando. Fica conosco, por favor. Que bonito. Esse deve ser o desejo de cada discípulo, o nosso desejo. Nós devemos ter sempre no coração esse desejo, que Jesus fique conosco. Nós não queremos que Jesus parta, nós não queremos que Jesus fique longe de nós, porque nós sabemos que quando Jesus está conosco, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos dá amor, Ele traz paz ao coração, Ele traz tudo de bom. Por isso, como discípulos, nós queremos estar sempre com Jesus. Por isso nós dizemos, Senhor, fica comigo hoje. Se eu estou em casa, fica comigo aqui em casa. Se eu vou para a escola, fica comigo, Senhor. Vamos para a escola juntos. Se eu vou trabalhar, Senhor, fica comigo. Vamos trabalhar juntos. Um cristão deve estar sempre com Jesus. Levar Jesus no seu coração, sempre. E aí, ele entra para ficar com eles. Mas o que aconteceu? Estava terminando o dia, chega a hora do jantar. E na hora do jantar, o costume judaico é que todos devem rezar antes das refeições. Boa pergunta. Você reza antes de comer? Você agradece a Deus o alimento que você vai almoçar, jantar, que você vai tomar café da manhã? Boa questão. Uma bela sugestão. Se a sua família ainda não faz isso, por que você não sugere a sua mamãe ou seu papai? Vamos rezar antes de comer? Que bonito, vai ser bonito. Bem,
Então, quem é que fazia a oração na casa? Era o pai, era o avô, o homem mais velho da casa, o patriarca da casa. Pois bem, quem é que deveria rezar na hora do jantar? Cleófas. Mas não é o que acontece. Jesus, na hora do jantar, ele começa a rezar. Ele, diz o texto, ele pronunciou a bênção, partiu o pão e deu a seus discípulos. Jesus faz exatamente o que tinha feito na Eucaristia, na Quinta-feira Santa, no dia em que ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Jesus, naquele dia, estava com os apóstolos, ele pega o pão, ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, e dá aos seus discípulos. Depois ele pega o cálice com vinho e diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E depois dá o cálice com o seu sangue aos seus discípulos. Vejam que eu disse com o seu sangue, não disse vinho. É porque Jesus, quando diz que o pão agora é o corpo dele, quando nós cremos, nós recebemos aquilo que parece ser pão, mas que agora é corpo de Cristo. E aquele cálice que parece ainda ter vinho, não é mais o vinho, agora é o sangue de Jesus. E quando eu recebo o pão consagrado, o vinho consagrado, eu estou recebendo o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. É a Eucaristia. Pois bem, Jesus está celebrando a Eucaristia com seus discípulos lá em Emaús. Jesus celebrou uma missa em Emaús com os seus 2 discípulos. O que os judeus comiam, a comida mais simples para os judeus, era pão e vinho. Pois Jesus aproveitou que tinha pão, que tinha vinho, e surpreendeu os seus discípulos, rezando, consagrando o pão, consagrando o vinho e apresentando para eles a Eucaristia. É interessante porque, vejam, que quando Jesus ele celebra a Eucaristia, quando os discípulos entendem, ele está celebrando a Eucaristia, é Jesus, só ele pode fazer isso. O que acontece? Vamos ler. Olhem o que acontece. Os olhos deles se abriram e o reconheceram. Eles não conseguiam reconhecê-lo. Agora eles podem reconhecê-lo. Mas Jesus desaparece. Jesus desaparece. Por que Jesus desaparece naquele momento? Para ensiná-los uma coisa importantíssima. Jesus está dizendo: olha, eu não estou mais aqui com o meu corpo, mão, pé, olhos, ouvidos, mas eu estou presente na Eucaristia. Quem recebe esse pão, recebe a mim. Sou eu, é o meu corpo. Quem bebe deste cálice, bebe o meu sangue, recebe a minha vida. E comungar é exatamente isso, meus queridos. Comungar é receber Jesus. É receber Jesus através da Eucaristia. Ele vem viver dentro de nós. Ele vem amar o nosso coração. Ele vem preencher o nosso coração com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua paz, com os dons da sua ressurreição. Ele vem viver em nós e nós vamos viver nele, um juntinho do outro, um em comunhão com o outro. É isso que Jesus faz através da Eucaristia com cada um de nós. E o que acontece com os discípulos? Estamos chegando no final. Os discípulos então olham, um olha para o outro e diz: entendemos agora
tudo era Jesus desde o início. No início, Jesus deixou eles falarem tudo o que tinha no coração, dizerem tudo o que tinha no coração deles. Eles disseram a tristeza de Jesus, a dificuldade, a falta de fé, a falta de amor que eles tinham, a falta de esperança, que eles estavam decepcionados, que eles estavam magoados. Parece com o ato penitencial da missa. A gente começa a missa pedindo perdão pelos nossos erros. Depois Jesus ele vai ao longo do caminho explicando o quê? A palavra de Deus. Como na missa tem a liturgia da palavra. Lemos a leitura, primeira leitura, o salmo responsorial. Ficamos de pé para escutar o evangelho e depois tem a homilia. O padre vai explicar a palavra. Foi o que Jesus fez com os discípulos. E como é que termina a missa? Termina com a oração eucarística, onde o padre rezando, como Jesus rezou, ele vai estender as suas mãos, invocar o Espírito Santo para que o pão se transforme no corpo de Cristo, para que o sangue se transforme, o pão se transforme no corpo de Cristo, para que o vinho se transforme no sangue de Cristo. Eucaristia. Mas os discípulos então perceberam que Jesus ao longo do caminho estava curando, salvando, fazendo reviver o coração deles. E eles ficaram parados? Não! Eles correram e voltaram para Jerusalém. Porque depois de uma missa bem celebrada, nós precisamos levar para as outras pessoas a experiência que nós fizemos, que nós tivemos com Jesus ressuscitado. É o que os discípulos fazem. Depois de ter experimentado que Jesus estava vivo, eles voltam para Jerusalém para contar para todos os outros: Jesus está vivo, ele ressuscitou. Aleluia! E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudade de cada um de vocês.